Hoje eu quero falar sobre a declaração de conteúdo, que é um documento fundamental no transporte de material biológico. Então, o que eu quero te contar aqui? O que é a declaração de conteúdo, qual que é a importância dela e algumas dicas de preenchimento. Bom, a declaração de conteúdo, ela supre no transporte de material biológico a função parecida com o que a nota fiscal faz no transporte de medicamentos e kit diagnóstico. Então, o que a nota fiscal faz? Ela te mostra quem que é o comprador, de onde está indo, para onde está indo, quais são os materiais que estão ali dentro e o valor. No caso do transporte biológico, a gente tem a declaração de conteúdo nos mostrando, antes de mais nada, qual que é o remetente daquele material, ou seja, de onde está vindo, qual que é o destinatário daquele material, então para onde está vindo, qual é o contato em caso de acidente. Isso já me garante uma rastreabilidade. Se acontecer alguma coisa, eu consigo saber de quem que era aquela amostra. Além disso, a declaração de conteúdo ela vai me mostrar qual que é o nível de risco, qual é a classificação de risco biológico. Então, se é categoria A, categoria B, risco mínimo ou isento, isso é fundamental, de novo, para um caso de acidente, né? Além disso, é muito importante a gente utilizar a declaração de conteúdo com muita clareza do material refrigerante que está sendo utilizado. Então é gelox, é gelo seco, é temperatura ambiente. Por quê? Porque pensando em, por exemplo, um mapeamento de risco de voo, planejamento de risco, a existência do gelo seco tem um papel muito importante para a companhia aérea poder mapear e manusear de determinada forma. Então, o material refrigerante também é importante a gente constar e o tipo de amostra. Então, tem tubo com sangue, lâmina, etc. também precisa estar naquela declaração de conteúdo. A declaração de conteúdo ela deve ser assinada e carimbada por um profissional da saúde com devido conselho de classe para evitar qualquer problema no embarque aéreo desse material. Então a gente enxerga aqui que a declaração de conteúdo ela possui uma função dupla. Ela é tanto uma forma de rastrearmos aquele material, então ela gera rastreabilidade que a RDC 504 tanto preconiza, quanto ela também tem uma função de classificação de risco. Então de mostrar para todos os envolvidos nas etapas de transporte qual que é o nível de risco que a gente tem naquela situação. Isso é fundamental para eu poder fazer um planejamento logístico e também para poder agir em caso de acidente com extravasamento daquele material. Tá? Então isso é muito importante. O que a gente gosta de utilizar? Em geral, a Loglife indica o uso de 3 vias quando a gente está falando de um embarque fracionado, ou seja, pega em uma cidade, embarca na companhia aérea, por exemplo, e desembarca na outra. Por quê? Porque nós gostamos de colocar uma via da declaração dentro da caixa para se as outras extraviarem, uma via fora anexada e uma via fica com a companhia aérea, tá? Mas pelo menos 2 vias é o indicado, tá? Então, se possível 3, mas pelo menos 2. Então, a declaração de conteúdo ela é fundamental, pessoal, e é muito importante alinhar isso bem com o remetente para que não tenha problema no embarque desse material. Então, é importante que o motorista faça também uma checagem na hora de retirar esse material, mas o remetente deve ser devidamente treinado, instruído e capacitado para poder preencher essa declaração de conteúdo corretamente.